Na aula de hoje da Catequese dos Bárbaros, nós vamos estudar o batismo. O batismo inaugura a iniciação cristã. É o primeiro dos sacramentos. É com o sacramento do batismo que vamos receber a nossa primeira graça santificante, que Deus vai nos habitar, ou seja, vai fazer morada em nós, como já expliquei na aula sobre a graça, na aula sobre os sacramentos. Então, o sacramento do batismo é o sacramento fundamental. Batismo significa imergir, mergulhar, no caso das águas sacramentais que limparão toda mancha do pecado, tanto a mancha do pecado original, como a mancha de pecados atuais que a pessoa tenha. O batismo, ele imprime caráter. O que quer dizer isso? Que nós só podemos receber ele uma vez. Ele sinaliza algo, ele marca um selo na alma da pessoa. Há alguns sacramentos que imprimem caráter, como o batismo, a crisma e a ordem. Os outros sacramentos não imprimem caráter e nós podemos recebê-los mais de uma vez. Mas no batismo é muito interessante dizer que o Antigo Testamento se revela no Novo, e o Novo é a chave de interpretação para o Antigo Testamento. E o batismo está prefigurado em várias passagens do Antigo Testamento, como na passagem do Mar Morto, quando os judeus se libertam da escravidão do Egito, eles atravessam o Mar Vermelho e se libertam da escravidão. Essa imagem do Mar Vermelho é uma prefiguração do batismo sacramental, que só vai ser possível com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com a vinda do Messias. Então veja que interessante. O povo hebreu estava sendo escravizado no Egito. A escravidão representa ali a escravidão do pecado. E com as águas, que eles cruzam as águas do Mar Vermelho, representa ali o batismo que liberta do pecado. Há outras passagens também, como o dilúvio de Noé também é uma figura do batismo, entre outras passagens. Todos os sacramentos existem forma e matéria. No batismo nós temos a água. A água, Deus talvez tenha instituído a água como a matéria desse sacramento, porque ela, em todo lugar da terra tem água. É um elemento fácil de ser encontrado. Então a água ela também representa a pureza e ela significa, no batismo ela realiza aquilo que ela significa, mas ela tem uma simbologia muito interessante, porque ela limpa da mancha do pecado, ela limpa a sujeira, e com o batismo Deus vai morar em nós. Então a matéria do batismo é a água que nos faz nascer para a vida, e a forma é as palavras do sacerdote, as palavras de quem está ministrando esse sacramento. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Existem 3 tipos de batismo diferentes. Existe o batismo normal, esse que eu estava descrevendo. Existe o batismo de sangue e o batismo de desejo. O batismo de sangue é quando uma pessoa que ainda não foi batizada, mas se converteu, viu que Cristo é Deus, que Cristo é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, e ele se entrega para a morte por defender a fé em Cristo. Ele morre martirizado, então ele recebe o batismo de sangue. Ele não foi efetivamente batizado porque ele não teve oportunidade. Se tivesse, ele gostaria. Assim também é o batismo de desejo. É alguém que gostaria de ser batizado, mas não teve oportunidade e morreu antes. Mas interiormente, ele tinha todas as disponibilidades interiores, né? Toda a inclinação para se batizar, mas por algum infortúnio
essa pessoa não foi batizada, mas no fundo do coração dela ela gostaria de ser batizada. Esse é o batismo de desejo. O sacramento do batismo é o sacramento primordial, que nos imprime caráter e nos faz nascer para a vida da graça. Recebemos ali a graça santificante. Quando as pessoas são batizadas adultas, o sacramento também elimina, não é necessária a confissão, mas é necessário que a pessoa tenha uma dor profunda dos pecados cometidos em vida, pelo menos uma atrição desses pecados cometidos, mas todos os pecados dela serão perdoados se ela for batizada adulta. E as crianças? Muitos protestantes querem dizer que não se pode batizar as crianças, o que é um grande absurdo, porque São Paulo batizou famílias inteiras nos Atos dos Apóstolos e Cristo não ia negar às crianças uma graça tão grande, uma graça de iniciação para a vida com ele, sendo que ele disse para as crianças: vinde a mim as criancinhas, pois dela é o reino dos céus. Então, é claro que devemos batizar as crianças. Ninguém pergunta para uma criança se ela gosta de tal coisa. Você oferece banana, você oferece comida, porque é necessário para a vida. Assim também, o batismo é necessário para a nossa vida e para a nossa iniciação cristã.